חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. Bom dia, acadêmicos! Sejam bem-vindos à nossa comunidade de especialistas em interpretação espiritual da Bíblia. Sabemos que existem cinco escolas de interpretação já conhecidas. A escola fundamentalista, número um, escola estruturalista, número dois, escola histórico-gramatical, número três, escola histórico-crítica, número quatro, escola da interpretação popular da Bíblia, número 5. E nessa manhã, aproveitando o café da manhã do professor Leonardo, nós começamos com a escola que nasce na montanha, quando ele sobe a montanha e vai pronunciar o nosso maior código de ética, o código de ética da eternidade, e ele fala assim: bem-aventurados, aí ele começa as bem-aventuranças e começa um novo tipo, uma nova escola, ou uma escola eterna ou duradoura, nós chamamos de escola da interpretação espiritual. Em alguns trechos, ele fala assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí começa a interpretação espiritual dos textos bíblicos. Então, nós fazemos os estudos da hermenêutica, da exegese, e respeitamos todas as escolas interpretativas e fazemos uso dessas escolas interpretativas. Agora, aquela escola que reuniu milhares de pessoas, a maior aula de interpretação espiritual da Bíblia, essa nós não abrimos mão. É uma escola que vem da eternidade. Então, vamos começando. Acadêmica Maria de Jesus, ali só contextualizando os colegas, só estamos relembrando um pouquinho da aula de quinta sobre desatar nós, e quando Deus, lá no hebraico, fala assim para Moisés, desata as sandálias, aí depois mais duas palavrinhas no hebraico, sobre os teus pés, né? E por sobre os teus pés. E aí Moisés, ele vai obedecer aos sandálias. É muito fala, literalmente, de algumas coisas que nós precisamos desatar. Aí a Maria de Jesus, a professora Isabel, nos lembrou, falou assim, mas é interessante que existiu alguém também lá em Gênesis, que foi o primeiro homem. E quando ele não tinha o que atar, ele começou a fazer alguns nós na vida dele. E o primeiro nó foi chegar perto daquela árvore, que não era para chegar. E aí ele começou a fazer alguns nós na vida, que não era preciso, né? Então, é interessante, Maria de Jesus, e infelizmente, nós que falamos em aulas anteriores, o nó da vergonha, ouvi a tua voz, né? E me escondi porque eu estava nu. O, o nó, literalmente, quando Deus fala assim, mas quem te disse que você estava nu, né? Acaso comeste da árvore? Então, ele estava literalmente envergonhado com Deus, precisava ser desfeito esse nó. E aqui nós temos o nosso texto bíblico de Êxodo, quando no verso 5, no, vamos só trabalhar aqui a questão do verso 5 só para mostrar. Na quinta-feira eu não consegui mostrar, então no verso 5 agora sim. Meu quadro aqui, fazendo um favor, só fala assim, ó, sim, ou a paz do Sim, Senhor. sim, professor. Tem mais? Tá Sim, chegando o nosso quadro aqui sim, professor. no hebraico. Obrigado, muito obrigado. E aí ele fala assim, ó, verramar, verramar, e ele fala assim, ó, e disse, não te chegues para cá,
E aí ele começa. Relach, aí ele começa. Shal na halek, ou haleká. Desate, 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 desate as sandálias. E aqui ele tem Michal, ou Mihal, de sobre, que pressiona, de sobre, que pressiona. É fantástico isso aqui. De sobre, que pressiona, pressiona. Galaka, que pressiona os teus pés. Desate, desate, afrouxe aquilo que está por sobre, causando pressão. Ha, Hagelak, os teus pés estão pressionados, Moisés. Ho, por quê? Amelkalar. E ele vai falando que o solo onde ele está é Hadamah Kodesh. Hadamah, terra, Kodesh, santidade. E ainda tem um pontinho aqui, ó, eu só queria que vocês verificassem se vocês conseguem ver isso que eu vou grifar aqui, ó, nesse texto. Entre uma letrinha e outra, tem um pontinho, um tracinho em cima. Tem Sim. um tracinho em cima. Vocês conseguem ver isso aqui? São esses Sim, tracinhos. sim, professor. Esse Sim. tracinho, o nome dele, o tracinho é tão bonito, o nome dele é Meteg. Esse tracinho, ele diz o seguinte: esse tracinho fala, uma palavra pertence à outra. Por isso, ele fala assim, Hadamah, terra, Kodesh, santidade. E esse tracinho significa de. Então, eu tenho aí terra de santidade. Terra cheia de santidade, terra transformada por santidade, terra carregada por santidade. Logo, uma terra carregada por santidade é uma terra que você será batizado com a santidade, você será consagrado com a santidade, você será literalmente tocado pela santidade, mas os seus pés precisam estar desatados, os seus pés precisam estar literalmente livres, sem pressão, porque essa terra ela te levará a outro nível espiritual. O nível espiritual da separação, da dedicação, da exclusão desse mundo para Deus. Esse nível é aquilo que te separa dos demais. Esse nível é aquele que literalmente te coloca em outro lugar perto de Deus. Só esse tracinho assim, Pro- professor Leonardo, Maria de Jesus, só esse tracinho ah, assim, ó, Meteg, terra de santidade. Ele falou assim, retira tudo aquilo que está pressionando. E aí tem as sete interpretações do porquê Deus pede para retirar a sandália, a questão cultural, a questão histórica, a questão religiosa, a questão... Tem tantas questões bonitas, né? Mas eu quero trabalhar só a espiritual, que é nosso objetivo, professora Maria de Jesus. E aí, quando ele desata, quando ele retira, ele pode ser trabalhado por Deus. Diz- professor, Fala. Aí, antes que eu esqueça meu raciocínio. Então, esses nós eram nós naturais, nós da terra natural, que para ser levado ao sobrenatural, a conhecer a eternidade, conhecer o que é eterno, nós precisamos nos soltar de tudo que é natural, não é isso? parabéns, parabéns. Agora eu quero pelo menos a participação da sala. Eu falei isso na quinta, mas estava dando interferência no sinal aqui da internet e eu não consegui mostrar para vocês. Eu só fiz assim na quinta-feira, ó, tirei o interlinear daqui de trás e aí eu comecei a trabalhar com vocês no interlinear. Mas não é a mesma coisa quando nós literalmente mostramos aí no hebraico para vocês. Quem mais que pode participar sobre essa questão do desatar nós para pisar onde Deus quer, onde Deus quer? Quem mais pode nos ajudar nessa edificação dessa manhã, antes de nós entrarmos nos profetas? Professor, Professora Isabel. se não tiver a ver, por favor, me corrija. Uhum, Quando você falou isso na quinta, eu pensei, você fez aquela pergunta para o Rafael sobre o cajado e tudo mais, né? uhum.
falou sobre desatar os nós, sobre algo que está nos pés. Os pés são a nossa base, digamos Isso. assim. Então, se não desatar, se os pés não estiverem livres, não tem como usar o cajado. Tem a ver ou não? Bens, parabéns, parabéns. Porque se uma parte do nosso corpo, digamos assim, não está preparada, como usar a outra? Foi o que eu pensei. E aí, você já está pensando na nossa próxima imersão? Eu fico animado, assim, tá? E agora nós temos um tempo a mais para fazer algumas imersões. Professor Isabel e turma, Deus fala assim: agora eu quero que você retire dos seus pés as suas sandálias. Aí ele retira, e não somente retira, Deus só pediu para retirar, não é isso, pessoal? Mas ele se inclina, ele adora, ele esconde o rosto, ele se prepara. Pela palavra de Deus, Moisés se transforma para se encontrar com Deus. Lembra que ele se agacha, ele esconde a sua face, ele teme a Deus. É uma série de sentimentos, só por causa da sandália. E aí, você falou no cajado, não é isso, professora? Sim, E o cajado é um instrumento, é o principal instrumento do pastor ali. E aí, professor Leonardo, professor Clériston, após obedecer a Deus, após ser revelado o plano, após Deus abrir o coração, abrir o plano para Moisés, ele fala assim: Moisés, agora que eu trabalhei nos seus pés, eu quero saber o que você tem nas suas mãos. O que é isso que você tem nas suas mãos? É um cajado, sim, mas ele está sem autoridade. Eu quero te mostrar o sobrenatural naquilo que está nas suas mãos. Pega o seu cajado, joga no chão. E aí, quando ele joga no chão, se transforma numa serpente, ou seja, aquilo que ele tem nas mãos começa a ser potencializado pelo sobrenatural de Deus. Aquilo que ele faz começa a ser transportado para um nível espiritual a ponto de se transformar no primeiro milagre ou no segundo milagre. E ele fala assim: coloca a sua mão agora. Eu trabalhei o seu pé, agora eu vou trabalhar a sua mão. Coloca a sua mão no peito, aí fica leproso, enfim. Ele fala: coloca a sua mão de novo no peito. Ou seja, Deus trabalha os pés, Deus trabalha as mãos naquele, naquela sarça. Porque. Professor, e o senhor vê que tudo isso fluiu depois Hum, que tirou as sandálias, depois que desatou os nós. Aê! Aê! Estou falando que o senhor aquele dia me perdeu o sono. Eu perdi o Professor sono, foi a Leonardo, noite de vigília. o pessoal está perdendo sono aqui, professor Leonardo, professor Clériston, acadêmica Terezinha, acadêmica Rafaela, acadêmica Helena, acadêmico Elderson, acadêmica Janilda. Nosso bom dia. O pessoal está perdendo o sono nas noites de quinta aqui. E aí, turma, Deus trabalha nas mãos de Moisés. Assim, são percepções assim muito claras. Deus dá autoridade para as mãos de Moisés. Assim como o primeiro homem usou as mãos para desobedecer a Deus, o segundo homem do Novo Testamento, do Antigo Testamento, o segundo homem do Antigo Testamento que foi escolhido para libertar, ele usa as mãos para o sobrenatural de Deus, literalmente para o sobrenatural de Deus. E aí o pessoal que gosta de uma pregação mais avivada assim, o primeiro homem usou suas mãos para desobedecer a Deus, Adão. Moisés usou as mãos com o cajado para libertar o povo do Egito. E o maior dos homens do Novo Testamento usou as suas mãos para ser crucificado e nos trazer para a eternidade. E de lá nós nunca mais sairemos. De lá nunca mais tiraremos dos nossos corpos.
porque com as suas mãos e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, com essa inspiração, começamos agora a nossa aula sobre os profetas. Bom dia, professor Leonardo, professor Clériston, professora Terezinha, professora Maria de Jesus, professora Isabel, professora Rosângela, professora Cristiane, professora Genilda, professor Welderson, professora Helena, professora Rafaela. Aqui todos são professores de interpretação espiritual da Bíblia. Aqui não é somente aquele nosso curso de imersão, aqui é um curso de 1 ano. Já falamos de introdução à Bíblia, já falamos sobre a Torá, que é o nosso coração, é o nosso coração, e agora nós estamos na quarta aula sobre os profetas. Hoje nós finalizaremos nossa conversa sobre os profetas. Por gentileza, alguém quer dar um bom dia? Alguém quer fazer um comentário antes de nós entrarmos nos profetas? Quem me ajuda? Fazendo um grande favor. Ô, professor, bom dia Helena, a bom todos. dia, Helena. Aquele dia na aula, eu fui até um certo ponto, depois literalmente eu dormi. Mas aí eu voltei, né, e me veio assim, quando a Maria falou perdi o sono, eu voltei e aí me veio assim, as sandálias, os sapatos, eles são proteção dos pés, né? Isso. E assim, quando você calça, ele te protege de pedras e tudo mais. Então, o contato com o mundo material para Moisés, para Deus naquele momento, eu entendi isso, não sei se eu estou certo. É que o fato dele estar com aquele calçado, ele estava tendo ainda um contato com o mundo material, né? Com o ego, com as defesas, com as suas amarras do seu cotidiano. E no momento que Deus pediu a ele, tira isso do seu pé. Aquilo que Deus queria que ele tivesse, né, com a essência, largando de tudo aquilo que tem dentro dele de humano, para que ele pudesse entender a voz de Deus e ouvir o que se passava naquele momento e não ver mais uma sarça ardente, mas sim uma manifestação divina. Eu tô certa nisso? Parabéns, tá certo da mensagem. Gente, repetir isso para a turma. Essa afirmação, calçará serão sandálias consagradas. Por quê? Porque a partir do momento em que eu saio dessa terra de santidade, eu saio consagrado. E aí o que eu utilizar, eu consagrarei a Deus. Vamos lá, Helena, por gentileza. Então, é o que eu falei para o que eu entendi foi isso, né? Quando você está calçado, no caso ali, algo material, né? Você está protegido, você não tem um contato efetivamente com alguma coisa que possa lhe machucar, em termos de material. O sapato significa isso, protege seus pés, né? Nesse caso específico, eu tive a entender assim, que nesse momento, o fato de ele estar com aquilo ali, ele estava ainda em contato exclusivamente com o mundo material, né? Era uma proteção material, ele estava envolvido ainda com os seus egos, com as suas defesas, com suas amarras, materiais do seu dia a dia. E no momento em que ele estava, só que ele estava perante algo extremamente espiritual, algo sobrenatural, que era uma sarça ardente e uma voz saindo lá de dentro. Então, Deus, para que ele pudesse ter essa compreensão e ele não querer materializar aquilo ali, né, uma forma Uhum, científica daquele fogo que não cessava e não uhum. queimava a planta, Deus pediu para ele: desamarra tudo que você tem, tira essa sua proteção do chão. Primeiro, por uma questão histórica também de reverência, que você vai pisar no solo sagrado. E segundo, no momento que você faz isso, você tira toda a proteção humana que está com você e você passa a olhar aquele momento, aquela situação, não mais com o seu ego, efetivamente, com o seu eu pessoal, mas sim com a sua espiritualidade, né? Você passa a ver com os olhos espirituais. Foi isso, eu entendi. Parabéns, parabéns, parabéns. Glória a Deus, maravilha. Todos aqueles que tiverem insights assim, compartilhem conosco. Parabéns, muito obrigado, Helena. E interessante é que, do ponto de vista cultural, a sandália, como disse a professora Helena, ela protege os nossos pés do calor do chão, do perigo
os animais, né, que vivem ali, as cobras, escorpiões, enfim, nos protegem das pedras, nos protegem da vegetação. Então, precisamos de sandálias para nos proteger do ambiente, precisamos de sandálias para nos proteger dos inimigos naturais, precisamos de sandálias para proteger o nosso corpo. E aí Deus pega e fala assim: sabe esse solo que você usa essa sandália para se proteger? Todos os inimigos. Enfim, ele fala assim: pois é, pode tirar a sua sandália, porque esse solo, ele não te oferece ameaça. Pelo contrário, esse solo é o que vai te proteger. Esse solo é o que vai te edificar, é o que vai te transformar, é o que vai melhorar a sua pessoa. A partir de agora você dependerá do solo de santidade. A partir de agora você dependerá da espiritualidade. A partir de agora você dependerá do sobrenatural. A partir de agora você dependerá de onde Deus está. Essa é a questão. Essa é a questão. Ele olha para a sarça, mas ele esquece de olhar para baixo. Porque não é só a sarça que está queimando o solo, está em santidade. Maravilha, maravilha, assim. Muito obrigado pelos insights, por esse momento de inspiração. Muito obrigado mesmo. E agora nós vamos para os profetas. Falamos já dos nossos módulos iniciais, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Breshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim, tudo em hebraico. Chegamos aos profetas anteriores e posteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, os anteriores que narram toda as sagas, as histórias, como a nação se formou e como a nação foi levada cativa. E aí nós temos o livro de todos os profetas mesmo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 são considerados menores, menos Daniel. Isso compõe aquilo que nós chamamos no hebraico de Neviim, profetas. Os profetas anteriores falarão sobre a questão da chegada na Terra Prometida, da instauração de um líder chamado sacerdote, com uma figura principal chamada Eli e os seus dois filhos. Depois de Eli, Ana, que era estéril, consagra o seu filho do milagre chamado Samuel, Shemuel, Deus ouviu, e Samuel é o último dos sacerdotes e dos últimos dos líderes ao mesmo tempo, né? Samuel ungirá a Saul, o escolhido pelo povo, o mais alto dentre o povo, o escolhido pela beleza do povo, o escolhido pelo povo, e Samuel falará assim: olha, eu estou triste, Senhor. E o Senhor olha para Samuel e fala: não é contra você que o povo está. Não é você que eles estão desprezando, mas a mim, né, que é o Deus Todo-Poderoso. E eles estão rejeitando a Deus e depois o domínio de Saul não dá certo. Aí Deus enxerga um pastor de ovelhas chamado Davi, unge esse pastor. Esse pastor, ele começa uma era de ouro dos reis. Não que Saul não tivesse começado, mas Saul começou da maneira errada. E aí institui-se um novo sistema na Terra Prometida. E aí, aí surgem os profetas. E aí, por que surgem os profetas? Os profetas, eles surgem por causa dessa nova estrutura da religião. O profeta é um especialista religioso e ele surgirá ao lado de alguém chamado sacerdote. Alguém chamado sacerdote. E por que o sacerdote começou a não ser mais o especialista religioso? Porque ele não continuou a linhagem sagrada assim de Samuel. Bom, porque quando eles pediram um rei, e é interessante isso, quando eles pedem um rei, eles dizem o seguinte: nós não queremos mais nos parecer com um novo tipo de nação. Nós não queremos ser únicos, nós não queremos ser eleitos, nós não queremos ser diferentes, nós não queremos ser escolhidos, não queremos ser propriedade exclusiva. Nós queremos nos parecer com as outras nações. Olha o pedido do povo. Eles chegam para Samuel e falam assim: Samuel, nós queremos um rei que saia à nossa frente para a guerra. Por quê? Eles não querem mais que Deus saia.
à frente para a guerra. Eles não acreditam mais que Deus pode sair com eles para a guerra. E eles pedem um rei. Ele fala: Nós queremos nos parecer com as outras nações. Essa questão de ficar adorando em santuário, em tabernáculo, nós queremos algo maior. Só adorar, adorar, adorar não serve para a nossa vida. Nós queremos nos parecer com as outras nações. Nós queremos parecer com os costumes das outras nações. Nós queremos alguém que nos unifique, nos proteja. E isso pareceu tão triste, tão pesado aos ouvidos de Samuel, que ele foi consultar a Deus. E aí o modelo que eles tinham de nação era o modelo de aparelho de Estado cananeu. Administradores, militares e sacerdotes. Administradores, militares e sacerdotes. E aí eu só paro um pouquinho aqui a apresentação para vocês. E aí eu ia desenhar aqui, mas vamos fazer mais prático. Faça assim comigo, assim, ó. Três, três, três. O modelo de aparelho de Estado lá de Canaã era administradores, exército e sacerdote. E esses três aqui, ó, a gente faz assim, ó. Esses três aqui, eles literalmente, eles ficavam pendurados na folha de pagamento de um rei. O rei ficava aqui em cima. O rei ficava aqui em cima. E esses três, administradores, militares e sacerdotes, eles se tornaram agora servidores públicos. É só um modelo de comparação, tudo bem? Então, administradores, militares e sacerdotes começaram a entrar na folha de pagamento do rei e começaram a ser sustentados pelos palácios ou pelo palácio. Logo, os administradores tinham que prestar contas ao rei, os administradores tinham que prestar conta diretamente ao rei, os militares deveriam prestar conta ao rei e os sacerdotes deveriam prestar conta ao rei. O sacerdote não poderia falar contra aquele que estava pagando o seu salário. Aí complica a situação. Por quê? Porque se o sacerdote falar contra o rei, ele é substituído. Agora ele não está a serviço mais 100% de Deus, porque em cima da cabeça do sacerdote estava escrito assim, ó, Kodesh le Yahvé, ou seja, santidade ao Senhor. Ou seja, Kodesh le Yahvé, ele estava dizendo assim, eu sou 100% de Deus. O sacerdote era 100% de Deus. Só que no novo sistema de administração, lembra dos três dedinhos assim? No novo sistema de administração, ele não está mais 100% para Deus, ele está aqui para o rei e está uma parte para Deus. E aí o sacerdote começa a não falar mais em nome de Deus. O sacerdote começa a falar ou em nome do povo, ou em nome do rei. O sacerdote começa a parar de exercer a sua função sacerdotal, que é mediar, ou seja, ficar entre Deus e os homens. E aí aquele sacerdócio de Samuel, que era tão forte, que era tão prevalente, ele é substituído pelo pedido de um povo. Ele fala assim: Pois é, Samuel, foi muito bom enquanto você esteve aqui, mas nós precisamos de alguém mais forte que você. Você já não serve mais para esse momento da história. E a religião tem disso, tá, pessoal? A religião vai olhando para o mundo, não, o mundo está moderno, o mundo está bonito, o mundo, aquele tipo de movimento ali, aquele outro, aquela igreja, aquela estrutura está tão bonita e nós estamos tão para trás, nós só estamos adorando, nós só estamos pregando o evangelho e aquelas pessoas estão fazendo coisas tão diferentes e está tão bonito, enfim. A religião tem disso. A religião tem esses ressignificados
As pessoas, quando param de adorar a Deus, eles precisam de outros símbolos. As pessoas, quando param de ler a Bíblia, precisam de outros entretenimentos. As pessoas, quando param de serem confrontadas com os seus pecados, começam a exaltar as suas qualidades humanas. E é aí, pessoal, e é aí que eles começam a dizer: nós não queremos mais ser únicos, Pastor Cléris, não queremos ser escolhidos e nem separados, nós queremos nos parecer com aquilo que está dando certo. O mais bonito do Novo Testamento é que o Senhor Jesus não quis se parecer com o que estava dando certo. Ele não quis copiar o modelo de sinagoga. A sinagoga do Senhor Jesus era o coração humano. O lugar de estudar a Bíblia com o Senhor Jesus era o coração humano. O Senhor Jesus não quis se parecer com os religiosos da época. O Senhor Jesus não quis ficar perto de Herodes, disputando o poder político como os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos. O Senhor Jesus, quando chegou a esse planeta, ele encontrou uma religião misturada com política. Fariseus, escribas, herodianos, saduceus, todos disputavam poder entre si para ficar perto do sumo sacerdote que era indicado pelo governador. O Senhor Jesus fez questão de não se parecer, não se parecer. E agora o povo chega para Samuel e fala: nós não queremos mais essa questão de ficar adorando. Não queremos mais essa questão de ser uma nação teocrática governada por Deus. Nós queremos ser uma nação que seja governada por um homem. E aí eles instituem o rei, o aparelho dos administradores, e aí tem os militares e o sacerdote. Esse é o aparelho de Estado cananeu. O sacerdote agora não pode mais falar em nome de Deus e nem contra o rei. Mas aí Deus, em sua maravilhosa sabedoria, chama uma pessoa vestida com as roupas do povo. Número um, começa assim, tá? Começa assim, ó, vestida com as roupas do povo, falando a linguagem do povo, tendo o cheiro do povo e não da corte. Não tem mais cheiro de corte, não tem mais roupa sacerdotal cheia de ouro, cor, prata, enfim, não tem mais. Então, ele fala as palavras do povo, não mais da corte. Ele não tem mais roupa da corte. Ele não tem mais cheiro da corte. Ele não bajula o rei, ou nem agrada o rei, e nem trabalha na vaidade do rei. E ele não presta contas ao rei. Ele não é sustentado pelo rei. Ele não depende do seu salário, do rei. E aí, Deus chama esse sujeito lá do meio do povo. De quem eu estou falando? Quem me ajuda aí? De quem eu estou falando? Pode falar agora. Vamos lá. Dos profetas, professor, e uma coisa que eu acho sensacional nisso aí que o senhor está colocando, essa virada, exatamente porque o sacerdote, que era o mediador entre o povo e Deus, né, e Moisés fez isso de uma forma, era o administrador por excelência, né, mas não havia rei, então ele não estava na folha de pagamento de ninguém. Aí vem o povo e se rebela, e aí Deus levanta aqueles de entre o povo, falando aí, para ser boca de verdade, digamos assim, porque estavam. Pagamento dos reis, isso é muito bacana. Mas eu quero, se o senhor me permite, que eu acho que é sensacional e tem tudo a ver com o interior a esse desenho aí do profeta. A lei, os profetas, aquele quadrinho da Bíblia judaica.
Porque na Bíblia judaica, isso é ser professor, olha que interessante o que estava me ocorrendo aqui. Que legal. Na nossa Bíblia, a gente tem a lei, o Pentateuco, né? A Torá, e aí depois vem os escritos e, por último, os livros dos profetas. E a Bíblia judaica, como essa aí, a Bíblia hebraica, ela é ao contrário, ela é a lei, depois os profetas e, por último, os escritos, né? A Tanakh é assim. E por que isso? E aí eu vou pegar uma fala do senhor do início da aula que eu tinha anotado aqui, estava louco para falar. A Torá é o coração da Bíblia. A Torá contém todos os ensinos e toda a palavra de Deus que deve ser o quê? Como está lá em Deuteronômio 6:6, guardadas no nosso coração. Nós devemos guardar, e o povo daquela época deveria guardar este o mandamento, né? A palavra de Deus no coração. E exatamente porque o povo não guardou a palavra de Deus, como nós fazemos hoje, inclusive, né? No coração, é que Deus precisou levantar profetas para serem a boca dele, para serem a palavra deles, mas já trazendo, e isso que eu quero destacar, uma nota de arrependimento. Porque a grande mensagem dos profetas, que vai ser também a do Senhor Jesus e vai ser a dos apóstolos, arrependam-se, é chegado o reino de Deus, porque, e o Senhor Jesus diz isso com todas as letras lá, os evangelhos narram, né? A boca fala da abundância do coração. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, se as palavras do deserto, se a lei, se o ensino, se a instrução todinha da Torá, que é o coração da Bíblia, é para ser guardada no nosso coração, para que a boca fale dela, quanto de palavra há em nós, e toda vez que a gente não guarda isso, e toda vez que a gente não cumpre esse mandamento, os sacerdotes faziam isso, mas a partir do momento que eles entraram na folha de pagamento dos reis, foi preciso que Deus levantasse gente do povo para ser a boca dele. Então, os profetas são a boca de Deus para nos lembrar que nós devemos nos arrepender porque não guardamos, como está lá em Deuteronômio 6:6, as palavras do Senhor no nosso coração. Então, e aí é interessante que a gente vê isso, e é só no hebraico, é só na Bíblia judaica, por isso que eu acho bacana o Antigo Testamento, e estou cada vez mais apaixonado por ele, no sentido de ter essa inversão, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração da Bíblia é a Torá. O nosso coração se enche com a Torá. E a boca dos profetas, tem que ser falando aquilo do que o coração está cheio, a palavra de Deus. Então, os profetas vêm nos lembrar da palavra de Deus, e já com essa mensagem, como eu quero dizer, né, de arrependimento, porque nós não guardamos essa palavra nos nossos corações, né? E maravilha, muito obrigado, professor Leonardo. Muito obrigado mesmo. E aí você pode ler para a gente aí os objetivos da profecia, professor Leonardo. Já continuando a sua fala aí, são três. Aí tem o povém, o pobre, o órfão, viúva, estrangeiro necessitado, mas pode ler aí, já continuando o seu raciocínio. Então Objetivo. ele veio alertar, de algum modo, né? O Uhum. objetivo da profecia ou a mensagem dos profetas é alertar e corrigir a nossa idolatria, porque nós nos desviamos da aliança feita lá no Monte Sinai com Moisés, né? Da aliança, que é a palavra-chave do livro de Êxodo, né? Porque nós devemos buscar, e os profetas vieram nos lembrar isso, a justiça social. E é isso que o professor falou, né? Os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os necessitados. O evangelho é cuidar disso aí, como Tiago nos diz também, né? E nos lembrar, como está no livro de Números, e Levítico também, né? Da adoração, né? A restauração da adoração a Yahvé. E aí tem Lev, que é coração, coração em hebraico, né? Muito bom mesmo. Então, o surgimento do termo Nevi, ou Navi, profeta. Os profetas podem ser do sul ou do norte, tá? É, do norte Samaria, do sul ali Judá. E eles inauguram um novo movimento chamado profetismo. Por quê? Porque o sacerdote ele estava diretamente agora com o rei. E aí a imagem que eu queria mostrar há 2 semanas para vocês é essa. O sacerdote, ele tinha, a gente chama de mitra, né? Mas tem tantos nomes para essa. Eu estou com o mouse. Aqui é escrito Kodesh Leavé, santidade ao Senhor, na cabeça dele, e na cabeça dele, ou seja, na parte superior dele, o mais alto do seu corpo, estava escrito santidade ao Senhor. Ou seja,
ele estava rasgado para Deus. Ele estava separado para Deus. Ele estava consagrado para Deus. Ele não poderia estar na folha de pagamento do rei. Quem daria o seu mantimento seria a tribo de Levi. Quem daria a sua subsistência era a tribo de Levi. Quem daria a sobrevivência da sua família era a tribo de Levi. Então ele não poderia depender do rei. Ele deveria estar 100% para Deus. Fala, meu amigo, professor Tava Leonardo. como testeira entre os olhos essa observação aí, professor. Santidade ao Senhor, não é isso? Como está lá em Deuteronômio, estava com frontal na sua Parabéns, testa. Olha que legal. parabéns, parabéns. E é frontal na sua roxa, não é isso, professora Isabel? Na sua roxa, na sua cabeça. Exatamente. Cabeça é o que te faz literalmente alto, né? Sua roxa, sua roxa. E aí o sacerdote, ele tem toda essa instrumentalidade, essa roupa bonita, cheia de pedras preciosas. Tem as duas túnicas com cores bem emblemáticas. Leva em sua mão o fogo, fumaça, o sim ou não, urim-tumim. Leva literalmente respeitada por sua roupa, pela sua posição. Ele é o sumo sacerdote. No entanto, agora ele está trabalhando para o rei. E aí Deus pega alguém, saca alguém, corta alguém, separa alguém do meio do povo, com as vestes do povo, com as sandálias do povo, com essa mãozinha estendida aqui, com algo que o sacerdote não tinha mais autoridade. E esse homem, chamado profeta Navir, ele tem uma palavra, uma frase que começa as suas seus alertas ao povo. O nome dessa frase é Có Amar Yahvé. Assim diz o Senhor. O sacerdote não consegue falar isso. No máximo, oráculo do Senhor, no máximo, palavras do Senhor, ou ele repete a lei. Mas o profeta, ele chega e fala: Có Amar Yahvé. Có, assim, amar, diz Yahvé, o Senhor. Assim diz o Senhor. E ele apontava o seu dedo de autoridade. Assim diz o Senhor. E quando o profeta falava, Có amar Yahvé, assim diz o Senhor, Israel se calava, Israel abaixava. Esse homem que sai do meio do povo, ele fala isso para o rei, para os poderosos. Fala assim diz o Senhor. Ele acusa o rei, acusa as autoridades, e ele fala em nome de Deus. Ele depende de Deus para tudo. Então, essa transição de Samuel para o rei, depois para os profetas, essa transição de sacerdote para profeta é marcante. É marcante. Nós falamos das várias escolas de interpretação, e por isso a nossa interpretação espiritual. O primeiro profeta, que foi grande e mediador da lei, foi Moisés, mas o primeiro a ser chamado de profeta foi Abraão. Então Moisés, ele traz a mediação, ele traz a Torá. Samuel, ele é profeta e sacerdote, mas acaba o movimento profético e aí começam os profetas mais históricos, né? No caso de Elias. Elias aparece no período do rei Acabe. Ele não estava ligado a nenhum santuário, nem vivia em grupo de profetas. Elias tenta resolver o problema da adoção da cultura e principalmente das religiões cananeias dentro de Israel. Elias, ele fala assim que precisamos defender essa ideia do nomadismo, ou seja, não ficar só num lugar. E ele fala que o rei não é dono da terra. Quem é dono da terra é Deus. Elias, ele pregava ao Senhor Yahvé e não Baal. Baal era o deus da chuva e da fertilidade. Ele é considerado como um segundo profeta, tipificando os profetas. Então, turma, essa transição do movimento profético de Samuel, do movimento sacerdotal de Samuel para Moisés, para os profetas,
ela é marcada por esse afastamento da corte. Olha quem está chegando. Falamos de afastamento. Olha quem chegou ali com o pastor Clériston. Ê, nossa futura geração aí de líderes. Nossa futura geração de líderes. Eu já tá com vergonha, viu, filho? Olha só, Nem dá pro professor Jesus. interessante. E o movimento profetão da ação social surge também para mostrar ao povo que era necessário voltar e, principalmente, abandonado. Então, o povo abandonando a Deus, essa estrutura de governo, que é o rei, sacerdote e os militares e administradores, e aí inaugura-se uma fase em que Deus começa a falar localmente, ou no sul ou no norte, através dos seus profetas. Ok? Colocado essa pedrinha inicial, deixa eu só falar mais um pouquinho aqui sobre os nossos amigos profetas. Conosco, sobre essa transição entre o sacerdote e o profeta, tá bom? Essa transição foi importante porque resgata novamente a palavra de Deus. Então, profetas anteriores, eles constituem 4 livros: Josué, Juízes, na Terra Prometida, Juízes, e devido aos vários juízes, o povo fica inseguro. E o interessante é que Deus pede para que a terra seja limpa com Josué, só que a terra não é limpa. Começam algumas alianças. Na época dos juízes, as alianças intensificam. E aí Deus precisa levantar líderes locais. Quando Samuel chega, o povo está literalmente dividido. Não tem a unificação das 12 tribos de Israel, mas o povo está inseguro e pede um rei. E aí começa a história de todos os reis de Israel. Isso aí são quase 7 séculos, desde o chamado de Josué até a libertação de Joaquim, lá da Babilônia. E ao longo do livro dos profetas domina a perspectiva sempre religiosa, Deus sempre chamando o povo. Existem várias situações: Samuel, Natã, Elias, Eliseu. Há um ponto de vista anti-institucional, ou seja, eles são contra essa instituição da monarquia. E os eventos analisados pelos profetas, eles dizem uma coisa: Deus é o dono de tudo, é o dono da história. Continuando, a ênfase dos profetas anteriores está ligado à sua mensagem espiritual. Voltem-se à adoração, acabem com a idolatria e protejam os excluídos do povo. Os profetas anteriores seguiram o exemplo do movimento profético e interpretaram os eventos de acordo com a vontade profética de Deus. E aí, continuamos aí a nossa jornada. Os profetas anteriores dão maior atenção ao período de quando eles chegam à Terra Prometida e aí até a monarquia. Os profetas posteriores, ou seja, todos os outros livros proféticos que nós conhecemos, concentram-se na mensagem pregada pelos profetas e eles não dão muita importância à narrativa, mas à mensagem propriamente de Deus. Data e composição: 1200 a 1100 antes de Cristo. Livros conhecidos pelos profetas ou escritores, né? É, existem alguns livros que são citados na Bíblia, mas eles não estão mais entre nós. Livros das histórias de Salomão, que Salomão escreve, mas não chegaram até nós, mas são citados, né? Livro da história dos reis de Judá e livro da história dos reis de Israel. Tudo bem? Temas principais nos livros dos profetas. Fala muito sobre a instituição da monarquia. Monarquia é a instituição de um rei. Antes eles eram uma teocracia, ou seja, o governo era de Deus. Só que eles pedem um rei. A profecia, ou seja, essa palavra que vem de Deus, ela é direta, ela não passa pelo rei, não passa pelo sacerdote, vai direto para o profeta. Fala sobre a instituição do templo. Agora Deus tem um lugar fixo para se manifestar que chama-se templo. E os profetas não gostam disso. E os profetas precisam entregar a seguinte mensagem: restaure a adoração a Deus. Restaure a adoração a Deus. De novo, restaure a adoração a Deus. A adoração, aqui é o ponto-chave, tá? Da nossa aula. A monarquia.
Adoração é tão e unicamente a Deus. E aí, finalizamos aí a nossa análise dos nossos amigos profetas. Eles dizem: adoração não é ao templo. Deus não habita 100% no templo. Deus visita o templo, mas ele não habita. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Somente um tinha acesso, professor Leonardo e turma, ao Santo dos Santos. Sumo sacerdote. Agora, Deus tinha acesso ao povo, por isso ele falava com pessoas do povo. Professor Leonardo, por gentileza, você tinha levantado a mão? Não, só uma questão, professor, que eu estava pensando. Eu me lembro que a gente já viu isso numa aula lá na FTBB também, lá em Gênesis 27, naquele capítulo, verso 7, né? Gênesis 20, verso 7, em que Abraão é chamado de profeta, naquele episódio ali com Abimeleque, né? E aí Uhum, ele é tido como primeiro. Mas nessa perspectiva de Israel como nação, seja por um governo teocrático, seja por um governo de monarquia, né? Ali, uhum. Saul, Davi e Salomão, a gente ainda não tinha uma nação propriamente dita, embora um projeto de nação a partir de Abraão, né? Então, por que essa perspectiva da Bíblia colocar Abraão já como primeiro profeta e não, né, os profetas de Israel enquanto nação, a partir do momento em que pediram um rei a Samuel, professor? Por que isso? Porque ele intercedeu? Seria uma exceção, assim, a essa regra do que a gente acabou de falar nessa aula? Existem os profetas que a gente chama de profetas regionais ou locais, e existem os visionários, existem também aqueles que vaticinam, né? Falam o que vai acontecer no futuro. E Abraão, é esse que carregava a autoridade e a palavra de Deus. Por isso ele é chamado profeta, ele é chamado para interceder. Então, antes da monarquia, aqueles que eram chamados para interceder pelo povo eram chamados profetas. Após a monarquia, aqueles que eram chamados por interceder a Deus contra o rei foram chamados profetas também. Então, essas intercessões são interessantes, muito interessantes mesmo. Pois é, professor, desculpa insistir, mas aí, por exemplo, eu me lembro que a oração, né, ela nasce lá, pelo menos é o que a gente aprende quando a gente está mergulhando em Gênesis, né, Uhum, que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e foi, estou lendo Gênesis 4:26, né, foi nesse uhum. tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui os estudiosos dizem que é a primeira oração. Então, por esse aspecto, embora esteja se referindo, Gênesis 27, a Abraão como primeiro profeta. Eu já não Sim. poderia dizer aqui que Enos também foi profeta, porque ele também intercedeu, né? Foi o primeiro, digamos, a interceder, pelo menos narrado na Bíblia, ou não. Talvez não, porque não tivesse esse propósito de nação que só nasceu com Abraão, né? No caso de Enos, nós temos algo maior que profecia. No caso de Enos, nós temos uma palavra que não se encontra no Antigo Testamento, que chama-se adoração. Enos foi o primeiro adorador. Ele foi o primeiro invocador. Quando ele invoca, ele chama Deus. Adoração é isso. Adoração é chamar a Deus para ver como eu estou. Se vocês puderem anotar isso. Adoração é, ele fala assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a invocação, esse culto prestado, e isso é muito perigoso do ponto de vista espiritual, porque toda vez que eu invoco, eu estou chamando Deus para ver como eu estou. E isso é tão bonito quando Deus chama Moisés, ele fala assim, Moisés, antes da gente começar essa conversa, vamos preparar você para chegar no lugar santo. Enos começou a invocar, ou seja, começou a adorar, começou a dizer, Deus, venha
me visitar para ver como eu estou. Já Abraão, ele pediu para Deus visitar o rei que estava, entre aspas, né, em pecado, né? Então, Enos tem um propósito bem maior. Professor, deixa então te fazer uma pergunta, mediante isso que você falou e que o Leonardo levantou. Aham. Isso que Enos fez, na verdade, ele se portou como um sacerdote. E Abraão se porta como um profeta em função de intercessão? Parabéns. E aí É eu vou isso? isso, aí eu falo um pouquinho mais. A adoração é superior a qualquer título terreno. Sacerdote, profeta. E a adoração tem a ver com um esvaziamento. A adoração tem a ver com o se esvaziar. Assim como Deus falou assim, Moisés, você vai ter que se esvaziar agora daquilo que te protege, que são suas sandálias. Ele chega para Abraão e fala assim, agora você vai ter que se esvaziar daquilo que te garante, que é a sua família, sua parentela, sua terra, enfim. E o único que conseguiu adorar a Deus no Novo Testamento foi aquele que desceu lá de cima e se esvaziou, porque nós, mostrando para nós que, parabéns Helena, parabéns Leonardo, que esse personagem chamado Enos, ele invocou para a sua vida Deus. Não foi para o rei, não foi contra o rei, né? Para o rei seria Abraão e Abimeleque. Contra o rei seria os profetas contra os reis que oprimiam o povo. Mas esse personagem chamado Enos, ele invoca Deus para a sua vida, para a sua vida. Invocar Deus para a minha vida no Antigo Testamento nós chamamos de cultuar. E sim, Helena e professor Leonardo têm funções sacerdotais e proféticas, mas tem uma função maior, função do adorador. A função do adorador. O adorador, ele invoca a Deus. Ele não evoca um louvor, ele não evoca uma música, ele não evoca um ritmo, ele não evoca um movimento. Ele não cria movimentos. Pelo contrário, o adorador ele se silencia quando Deus aparece. Fala, Leonardo. Leonardo está querendo Né, o compartilhar. problema é, não, excelente, professor. O problema é que a Helena agora bagunçou minhas anotações aqui. Viu, Helena? Porque eu tinha colocado aqui que Enos foi o primeiro adorador, Gênesis 4:26. Abraão foi o primeiro profeta, Gênesis 27. E eu estava para concluir que Moisés seria o primeiro sacerdote em função dessa intermediação de Deus com o povo, né? Mas antes essa explicação aí do professor, e ainda que formalmente seja isso, a gente coloca Enos não só como adorador, mas com uma função, como ele mesmo disse, profética e sacerdotal também, né? Mas, via de regra, eu posso concluir aquilo, né, professor? Ou está bagunçado mesmo? Que Moisés seria o primeiro sacerdote, embora Enos tenha pré-anunciado tanto o caráter profético que nasce em Abraão, quanto o sacerdotal que vai nascer propriamente dito em Moisés, mas ele já anteviu isso ao adorar e cultuar. Exato. Aí alguns estudiosos vão falar assim, não, ele não foi sacerdote, porque ele não foi ungido, porque o irmão dele era sacerdote e tal. A função do sacerdote é intermediar entre Deus e os homens. E aí o povo disse para Moisés, fala com Deus em nosso ou a nosso favor. Porque se Deus falar conosco, nós morreremos. Então, o povo, nacionalmente ou tribalmente falando, nomeia Moisés como aquele que falará com
Deus em nome do povo. Então, sim, sacerdote. E que tipo de sacerdote? Sacerdote mais humilde do Antigo Testamento. Sacerdote, quando Deus fala assim, Moisés, eu vou destruir o seu povo. Ele fala, não, não faz isso não, Deus. Sabe por quê? Porque o povo não é meu. Eu estou aqui, eu estou aqui para cumprir sua vontade. Mas o povo não é meu. Pastor Clériston, quando eu ouço Moisés dizendo que o povo não é dele, eu vejo um dos maiores líderes da história. O verdadeiro líder reconhece que o povo não é dele, que a igreja não é dele, que o movimento não é dele, nada é dele. Tanto é que Deus esconde o corpo desse homem. Você fala assim, Deus escondendo, Deus esconde, o abscôndito escondendo. Viu, Leonardo? O abscôndito, o Deus que se esconde escondendo o corpo de alguém, porque ele é tão especial para Deus, que ele não merece terra prometida, ele merece estar no esconderijo do Altíssimo. Você tem noção do que é isso? Deus esconde o corpo dele. Você tem noção do que é isso? Deus fala assim, ó, terra prometida não merece esse homem. Já pararam para pensar nisso? Professora Morá Isabel. Professor, você falando isso sobre Moisés, interessante, a gente geralmente ouve e pensa também que Moisés não viu a terra, não entrou na terra, aliás, porque tocou na rocha daquela forma, né? E não pensa nessa questão que você acabou de falar, que ele foi escondido por Deus. Geralmente pensamos nessa questão de ação e reação. Parabéns, professora Isabel. E ainda, levando seu raciocínio, ele foi tão bem escondido que Deus o apresentou para o seu filho, com Elias, no Monte da Transfiguração. Aquele que esconde é aquele que revela. Mas esse é outro estudo, só sobre espiritualidade. Um dia nós teremos um estudo só sobre espiritualidade. Até agora a gente fala texto bíblico, exegese, hebraico, enfim. Nesse dia que nós falarmos só sobre espiritualidade, nós falaremos desse encontro. Deus leva Elias e Deus esconde Moisés e depois ele revela. Deus fala assim: Moisés, eu vou te esconder. Terra prometida não é digna de um líder que intercede pelo povo, que tem uma função sacerdotal espiritual. A maioria dos sacerdotes, professor Leonardo, professora Helena, professora Isabel, professor Maria de Jesus, que eu quero ouvir, a maioria dos sacerdotes, ela tem função terrena entre Deus e os homens. É local. Agora, alguém chegar para Deus e falar, Senhor, não destrua o teu povo, não é o meu povo, é o teu povo. Pessoal, o nível de humildade é tamanho. Mas eu quero ouvi-los nesse finalzinho de profetas. Daqui a pouco, na próxima semana, nós já entraremos inscritos na sabedoria. Mas eu quero ouvi-los. Como foi essa transição de sacerdote para profetas? Como foi a aula de hoje? Agora é com vocês. Fazendo um grande favor. Leonardo bagunçou tudo, né, Leonardo? Bagunçou, mas eu achei ótimo, né? Obrigado pela pergunta, porque isso aí que é legal, né? É o método PBL, aí, como diz o professor, né? Foi ótima a sua colocação, porque agora aí a coisa fechou aqui na minha cabeça. Agora eu entendi. E Obrigado. a minha abriu. Eu É bom que o confundi, professor explica de novo aí, ó. eu já não sei mais quem é quem nessa história. Esse, Pense em Jesus É foi esse, melhor, adorador, profeta e sacerdote. é o esse é o melhor. bonito. Esse é o bonito. Porque não são os títulos.
mas é a disposição de ser usado por Deus. Nunca foram os títulos, mas aquilo que a professora Isabel chama de eis-me aqui, não é isso, professora? Exatamente. Só dá uma palhinha pra gente, assim, em 30 segundos sobre eis-me aqui. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. O eis-me aqui que Abraão falou para Deus, ele fala também em qualquer momento em que ele é chamado. Quando alguém chama Abraão, ele está sempre pronto. Eis-me aqui. Eu sou separado. Estou pronto para ser usado. Então, o eis-me aqui é uma forma de dizer que está pronto para ser usado, que é consagrado, que é retirado só para servir a Deus, só para obedecer. O eis-me aqui também é uma renúncia. Renunciar tudo que nós queremos, nossos planos, e deixar que Deus faça como Ele quer. Que maravilha, maravilha, maravilha. E Professora Isabel, quem quiser, professor, ó, quem quiser uma aula com a professora Isabel sobre eis-me aqui, fala eu, agora. Agora. Tem que falar eu, eu. Abre o microfone e fala assim, eu. Eu? Eu, com certeza. Eu, eu. Porque ela tem essa aula. Ela ministrou essa aula em duas turmas da Batista, uma turma da SCOM. Eis-me aqui. Fala, professora Maria de professor, Jesus. não, a professora Isabel falando isso, eis-me aqui, estou pronto, estou disponível, estou. Aí eu volto para os nós. Eis-me aqui, já não tenho mais nós. Eis-me aqui, já estou descalço. Não é isso, professora Isabel? Esses nós vai dar história, viu? Excelente. A gente só pode falar o eis-me aqui exatamente quando a gente desata os nós, né? E pode ser usado como Deus quer, não como a gente pensa, né? E aí, Eu para. vou um pouquinho além, eu vou lá Isso eu falo todos os dias eu acordo e falo isso. O que Maria falou, né, quando ela foi chamada a ser mãe do Senhor. Ela fala assim: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Todos os dias eu falo isso para o meu Senhor. Amém. Cristiane, a acadêmica Cristiane abriu o microfone aí. Tinha deixado aberto, professor, já fechei. Então dá um glória a Deus aí, pelo menos. Glória a Deus. Turma querida, olhem para Abraão e falam assim: Abraão foi o pai da fé? Primeiro título. Abraão foi profeta? Segundo título. Abraão liderou guerreiros contra Sodoma, naquela guerra de Sodoma e Gomorra? Terceiro título. Abraão entregou o seu filho? Quarto título. Abraão tem que decidir entre os pastores dele e de Ló? Quinto título. Quem é Abraão? Qual dos títulos é Abraão? Pois é, nós não somos os títulos, nós somos os filhos de Deus. Ponto final. Nós somos aqueles que dizem assim: eis-me aqui, pode usar. Quem é Moisés? É o príncipe? É o libertador? É o magistral ou magistrado? É o levita, o sacerdote? Quem é Moisés? É aquele que abre o mar vermelho? É aquele que faz milagres? É aquele que julga? É aquele que intercede? É aquele que oferece? É aquele que conversa com Deus? Quantos títulos? Mais de 12 títulos Moisés tem, mas Moisés não se resume aos títulos que ele tem, mas à capacidade do ex-me aqui. Quem mais? Quem mais? Antes do professor Clériston, quem mais? Professora Terezinha, como está a nossa conversa de hoje? Descobertas? Eu quero ouvir um pouquinho. Oi, professor.
Eu tô um pouco meio perdida, né? Porque como eu não assisto, você comentou no início que tem aula na quinta, né? Aham. Mas primeiro que eu acho que eu sou a mais, talvez, né, que tá engatinhando ainda, né? Nesses aprendizados, tudo, todo mundo sabe muito aí. Então, por isso que eu tenho que ficar quietinha. Mas muito boa aula, como todos os sábados. Graças a Deus mesmo. Professor Leonardo, ela disse que sabe menos do que nós. Que conversa é essa, professor Leonardo? Professor Clériston, me ajuda aí. Que conversa é essa aí? Quem somos nós, né? Quem somos nós? Estamos aprendendo tanto aqui, né? Meu Deus. Professor da Escola de Inteligência, Clériston. Bom, hoje eu fiquei só ouvindo aqui, né, os mestres da sabedoria e do conhecimento. Bom, eu acho que ainda estou preso nos nós ainda. Nossa, aquela abertura foi mexeu com a gente. Meu Deus do céu. Quantos nós que nós temos que desatar nas nossas vidas? Alguns nós procuramos, né? Como Adão, talvez, né? Procuramos nós. Mas interessante que eu estava vendo o livro, não sei se é uma boa recomendação, mas eu gosto muito dele. Marcos Lucado, não sei se vocês conhecem Marcos Lucado. Sim, sim, muito bom. Eu gosto, ele tem uma espiritualidade assim, não sei se é uma espiritualidade, mas ele tem uma interpretação de um texto tão sensível, sabe? Que ele vê assim as nuances de um texto, ele nos leva para o cenário, sabe? Interessante. Eu sei que às vezes é fictício, porque ele não estava lá, mas é interessante imaginar sobre essa perspectiva. Esse livro é muito legal, que é o Salvador Mora ao Lado. E ele tem um capítulo que ele fala sobre nós. E assim, é interessante, porque ele fala assim, que o Senhor Jesus é especialista em desatar nós. E achei muito legal, a gente estava lendo ele com, com os nossos adolescentes, eu estava lendo ele também, compartilhando a leitura dele com o Rafael. Hoje ela precisou sair mais cedo. Mas no capítulo 2 ele fala assim, ó, posso ler um pedacinho? Por gentileza, que Posso todos ler? aprendem. Ele fala assim, ó, vou pegar uma parte aqui para entender. Tá falando deixa eu ver aqui, Enquanto você vai achando aí, deixa eu só fazer um comentário. Professora por favor. Terezinha, a gente só brinca falando assim, que conversa é essa, mas é que aqui é um ambiente de compartilhamento e nós nos alegramos de ter tantas pessoas. Diferente de um curso online, que você fica só ouvindo o professor falar, que nós utilizamos aquilo que o professor Leonardo tão graciosamente chamou de TBL, o Team Based Learn, né? A aprendizagem baseada no time, na equipe, e cada um de vocês tem um conhecimento fabuloso, importantíssimo, porque o que conta aqui é a experiência com Deus. E a experiência que vocês têm com Deus é muito boa mesmo. Viu, professora Terezinha, só para a gente esclarecer a brincadeira. Eu vou ler aqui um trechozinho, tá bom? Vamos lá. Um minutinho. Meu amigo Roy costumava sentar-se em um banco da praça por alguns minutos a cada manhã. Ele gostava de observar as crianças se juntando e brincando na parada de ônibus. Um dia ele notou um sujeitinho de seus 5 ou 6 anos com dificuldades para subir no ônibus. Enquanto os outros escalavam as escadas, ele estava abaixado, tentando desatar um cadastro freneticamente. Ele foi ficando cada vez mais ansioso, com os olhos em frenesi, se alternando entre o nó e a condução. As portas se fecharam. O garoto, com os olhos cheios, você sabe desatar nós? Jesus ama esse pedido, cheia de nós. Você nunca vai superar o instinto de olhar. Eu sabia como aparecer em momentos como esse. No bairro, mas problema de saúde. Olha quem apareceu para socorrer. Jesus, nosso Salvador que mora ao lado. Você sabe desatar nós? Sim, eu sei. Maravilhoso, meu Deus do céu. E aí, eles são que abençoado mesmo. Essa questão aí do desatar, abençoada mesmo. Amém. E
quando nós falamos em desatar nós, aí você fala assim, mas onde é que está escrito que tá, na Bíblia sobre desatar nós? Lá em Êxodo capítulo 3, que nós começamos a nossa aula, nós falamos sobre afrouxar as sandálias. O que aparece na língua portuguesa ou na língua inglesa sobre retira as sandálias, no hebraico é um pouquinho mais detalhado. Ele fala assim, afrouxe, né, a sandália. E ele pega e fala de sobre está os seus pés. Só para registrar isso, tá? Deixa eu só compartilhar mais uma vez, pela última vez aqui, o texto em hebraico, para vocês saberem do que nós estamos falando. O texto em hebraico. Apareceu aí, Clériston? Pastor Clériston, texto hebraico? Não, ainda não. Ainda não? Deixa eu só. Ele apareceu e sumiu. Uhum. Deixa eu só compartilhar. Na hora que aparecer, você me avisa, pastor Clériston. Tá, tá carregando. Aí, apareceu. Obrigado. No hebraico, ele fala assim, shal, shal, aqui ó, shal, nahalakar, nahalakal, nahalakal. Ele fala assim, desata, shal, ou afrouxe, desatar, afrouxar a sandália. Esse é o primeiro termo. São dois termos, tá? Desatar, afrouxar, e aqui nós estamos chamando de, para afrouxar, é preciso pelo menos você tirar um nozinho, né? Ou o amarrio. No interior a gente chama de amarração, amarrio, enfim. A sandália, mihal, de sobre, aquilo que está fazendo pressão, a galaka, galaka, aquilo que está pressionando os seus pés. Afrouxa aquilo que está pressionando seus pés. Afrouxa aquilo que está pressionando seus pés. Afrouxa aquilo. Ou seja, retire o que está pressionando seus pés. Retire o que está pressionando seus pés e ele continua aqui. Por quê? Porque a terra onde você está é Radamá, terra. Aí tem um meteg aqui, ó. De santidade. Afrouxa aquilo que está pressionando seus pés, retire aquilo que está pressionando seus pés, porque a terra onde está é terra de separação, exclusão, dedicação, é terra de consagração, é terra de transformação, é terra de preparação, é terra de aperfeiçoamento espiritual. Ok, maravilha. Missionário Genildo, tudo bem por aí? Curitiba? Professor Welderson, tudo bem por aí? Bom tê-lo também conosco. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor. Estamos bem, graças a Aê! Deus. Com muitas lutas, porque a minha esposa tem cuidado da minha mãe, e aí eu tenho que ficar com a Nicolinha aqui, aí por isso que eu não tenho conseguido, às vezes, estar com vocês nos estudos, à noite, de dia, porque a Nicolinha tem muita energia, né? E o pai dela não tá com essa força toda. Mas eu procuro sempre estar observando que os irmãos estão estudando, tá bem? Mas eu queria dar uma palavrinha rápida, tá? Não quero Agora, tomar tempo de vocês, não. Sei que todo mundo tem muita coisa a fazer. Mas eu estava analisando assim, essa questão do profeta, e a gente vê que o profeta, ele era aquele cara que andava sozinho, né?
era o cara do deserto, era o cara que era jogado no poço. Ele tinha muita comunhão com Deus e tudo, né? Mas ele era aquele cara que ele não se preocupava com a sua pessoa, com a sua imagem, né? Porque ele ali era a imagem de Deus. E os homens, como não podem atingir a Deus diretamente, então eles vão atingir aquilo que eles podem ver, né? Exatamente. Então a gente, assim, com todo respeito e carinho aos irmãos, mas é só uma reflexão, que a gente tem que. Eu vejo isso muito como missionário. Quando você vai ali, os primeiros missionários, o cara tá ali, primeira vez indo para o campo, cheio de alegria, cheio de amor. Aí passa o primeiro mês, começa a faltar uma pasta de dente, muito romântico, muito bonito. Mas o caminho profético realmente é um caminho de muita dor. Tanto que Jesus, sempre ele começa sua mensagem dizendo arrependei-vos. Arrependei-vos, João Batista, arrependei-vos, porque nesse esvaziamento que a gente prestou aí, que a gente ouviu muito, essa questão do negar-se a si mesmo para que Deus seja adorado, exaltado, glorificado, ela tem muitas consequências. Não diante de Deus, porque Deus se alegra com a gente. O problema é que a gente tem que ter coragem, valentia, ousadia. Na verdade, porque os profetas de hoje, os cabras é bom. Os cabras é bom, eles prometem aquilo que Deus não prometeu, eles colocam na boca de Deus aquilo que ele não falou. Os cabras de hoje é bom porque eles gostam da popularidade, eles são bem narcisistas, bem hedonistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão profética, porque o caminho da cruz não é um caminho que pode ser seguido por quem adora sua própria imagem. Às vezes a gente coloca, não é a gente, Deus que fez a nossa imagem é a dele. É a gente que faz a dele a nossa. Então a gente fica muito confuso com essa questão. Então o caminho profético é um caminho de dor, de às vezes você vai andar sozinho, por você falar coisas que as pessoas não querem ouvir, já que é um chamado para arrependimento, para transformação de vida, para se parecer com Jesus. Então, é um caminho muito doloroso e a gente precisa ser valente, corajoso para continuar pregando o Evangelho. Talvez seja por isso, eu não posso julgar, mas porque a gente não conhece todas as igrejas. Mas será que é por isso que o evangelismo tem sido tão pouco pregado, tão pouco? As pessoas têm uma dificuldade muito grande hoje em evangelizar, de falar de arrependimento, de transformação, de parecer com Jesus. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Mas é uma reflexão, eu não quero tirar a alegria do coração dos irmãos sobre essa questão de estar na presença de Deus. Mas a gente tem que entender que estar na presença de Deus tem suas consequências, e Paulo vai falar isso, ó, que todo aquele que quiser viver piedosamente, ele será perseguido. Amém? Só uma reflexão aí, irmãos. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, professor Welderson, por nos mostrar também essa senda profética, essa senda que destoa, né, da maioria. Elias destoou da maioria. Elias chegou e foi chamado de perturbador de Israel, porque Israel estava muito alegre com Baal e Elias perturba essa alegria, mostrando que existe um fogo que desce do céu e que purifica todos. Irmão, Maravilha. só terminando Hum. esse exemplo que você deu, mas eu acho que tem um que ainda é mais legal, que era o caso de Micaías. Micaías era. Tanto que o Kleber até brinca comigo me chamando de Micaías, né? Que era o profeta da desgraça, né? Porque quando Micaías,
acho que foi o rei Joaquim, foi falar com o rei Acabe para entrar na guerra com o Egito. E aí os profetas, o Joaquim, eu acho que quis, não lembro se foi Joaquim, ele viu e falou: vem cá, você não tem uns profetas bons aí para profetizar para a gente aí, para a gente ver o que Deus vai fazer, não? Os profetas falando: ó, vai nessa sua força, vocês vai dar tudo certo, a gente vai vencer. Aí o rei Joaquim falou: rapaz, todo mundo profetizou coisa boa, você não tem um cara aí diferente, não? Aí o rei Acabe falou: rapaz, tem um aí, mas ele é terrível. Ele só fala mal de mim. Aí ele falou: chama esse. Aí o cara que foi na frente falou: ó, Micaías, todo mundo profetizou só coisa boa. Vai lá e continua o que a galera tá falando. Aí Micaías falou: rapaz, eu vou falar aquilo que Deus me mandou. Quando ele chegou lá, tá os dois tronos sentados do lado do outro, e o rei falou: profetiza. Ele falou: oh, vai ser só vitória, vai ser bênção, vocês vão ganhar. E aí o rei Acabe desconfiou e falou: rapaz, tem coisa errada nisso aí. E Micaías, fala a verdade, o que, que é? Ele falou: pois é, você vai para a guerra, vai pôr a roupa de um soldado, o cara vai jogar um acerto, você vai morrer lá. Aí o rei aí falou: não te falei? Que ele só profetiza desgraça contra o meu reino? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com que a verdade ela pode doer no rei. Exatamente. Muito bom mesmo. E por isso Deus usa os profetas, porque o compromisso dos profetas é com eis-me aqui. O compromisso dos profetas é com a eternidade. O compromisso dos profetas é com a terra de santidade. O compromisso dos profetas é com a espiritualidade. E é interessante isso. É não, aí a Maria de Jesus está indo aí, é não ter nó com o rei. Não ter nenhum nó com o rei, nem com os governantes, nem com os poderosos, mas ter a capacidade de desatar todos os nós e dizer: Có amar Yahvé. Assim diz o Senhor. Maravilha! Maria de Jesus está por aí ainda? Oi, professor, estou sim. Agradeço a Deus pelo privilégio dessa 1h44. Fomos um pouquinho mais hoje, por semana passada não deu para transmitir, começou a dar problema na plataforma, então desculpa o tempo a mais aí de bônus para vocês. Mais um dia nós falaremos sobre os nós que Moisés desatou. Ele falou: não sei falar, Deus, vamos desatar esse nó. Quem sou eu? Vamos desatar esse nó. Manda outro no meu lugar. Vamos desatar esse nó. E se não acreditar em mim? Vamos desatar esse nó. E se perguntar o seu nome? Vamos desatar esse nó. Aí Deus fala assim: mais algum nó? Não, então agora você vai. Maria de Jesus, vamos lá agradecer a Deus. Amém. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, nessa sala de aula, todos no só propósito, Jesus, que é te conhecer mais. Espírito Santo, que a tua palavra ela venha a ser fixada no nosso coração. E que dela, Senhor, nenhum de nós venhamos nos apartar, e pelo contrário, Jesus, mas que nós venhamos expandir a tua palavra. Ó Espírito Santo, abre o nosso entendimento, para que nós venhamos analisar em nós mesmos onde há nós para ser desatados. Abre nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós venhamos compreender e entender a tua vontade, para que nós estejamos preparados para o eis-me aqui, Senhor. Que nós venhamos, Deus, no decorrer desse final de semana, ser luz por onde nós passarmos, que nós venhamos, Senhor, carregar a tua palavra e onde tivermos oportunidade, Senhor, falar desse amor, Jesus. Espírito Santo, venha abençoar cada família aqui representada, abençoa teus filhos, venha inspirá-los, meu Deus, a cada um com o chamado que cada um tenha, mas que seja o teu Espírito Santo direcionando cada um. Venha, Senhor, iluminar nosso entendimento,
e que o teu Espírito Santo esteja sobre cada família, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para aqueles que não. Pois não, missionária Genilda, pode falar. Eu amei, amei a oração da nossa irmã. Diretamente de Curitiba, nossa irmã, missionária Genilda, graças a Deus. E para aqueles, a nossa irmã também, professora Terezinha, lá dos Estados Unidos. Professora Terezinha, para todos aqueles que não estão conosco na quinta, vocês vão ganhar de bônus aí agora. Eu vou liberar a transmissão da quinta-feira nesse grupo, vou colocar o link. E aí vocês assistam, graças a Deus, lá sobre Desatar Nós, que a professora Maria de Jesus e a professora Isabel comentaram. Se Deus quiser, daqui a pouco eu já libero o link aí para vocês da aula de quinta. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Excelente sábado para você. Shabbat Shalom, professor Leonardo, professora Terezinha, professora Maria de Jesus, professora Isabel, professora Rosângela, professora Cristiane, professora Genilda, professor Welderson. A paz do Senhor Jesus. Shabbat shalom, Moré.